Foi difícil constituir estas listas? Olha, complementar um processo autárquico é sempre algo que não é fácil. Desde logo porque é trabalhar com pessoas e no caso de Vinha Preço hoje apresentámos listas que todas elas no seu global, as 8 listas das 6 juntas de freguesia da Câmara e da Assembleia têm um total de 175 candidatos. Ora, é sempre um processo que não é fácil, a parte burocrática é muito complexa, mas houve um aspecto que foi muito positivo, que foi o facto de se ouvir muitos poucos nãos neste processo que foi fazer os convites para integrarem estas listas. Portanto, o sinónimo disso é o número de pessoas que tem cada uma das listas, que é muito acima daquilo que são os mínimos exigidos para uma lista e, portanto, foi com agrado e com muita satisfação e até em alguns casos com alguma surpresa que vimos gente integrar as nossas listas, que até vêm de outras áreas políticas, outros que nunca se quiseram conectar com a política e que quando caminhámos fazer esses convites era sempre naquela base que o não é uma certeza e o sim é uma possibilidade. E essa parte, de facto, surpreendeu-me, porque nós tivemos muitas pessoas, como hoje aqui foi visto, a querer participar neste processo autárquico, que também nós sentimos que mais do que o CDS, para essas pessoas é importante a nossa terra e dar o seu contributo. E, portanto, se a verdade é que eu sou do CDS e estas listas são do CDS, a verdade é que elas são compostas por muitos militantes do CDS, por muitos simpatizantes do CDS, mas por muitas pessoas que não são da área política do CDS, mas que entendem que o CDS tem realizado um bom trabalho no nosso Conselho e que também querem dar o seu contributo para que se possa continuar este trabalho. Portanto, no fundo, de uma forma muito somatória, foi positivo e foi fácil fazer listas. Então, quer dizer que aqui no Conselho de Odivelas as pessoas não têm medo em aderir a listas de outro partido que não seja o do Governo? Olha, se eu lhe disser que ainda é comum ouvir pessoas dizerem que não vão e que até gostavam porque têm efetivamente algum receio, ou porque estão a aguardar algum apoio, ou porque têm filhos que estão a acabar o curso e que efetivamente acham que isso os pode prejudicar, isso é uma realidade, isso ouve-se, mas eu tenho que dizer uma coisa, e eu sei que o Presidente do meu partido hoje disse que há esse medo, e eu sinto que há, mas eu acho que no fundo, e eu tenho que dizer isto, eu pessoalmente nunca, e eu estou na política há 20 anos, e estou num CDS que quando entrei, por norma, perdia sempre no Conselho, e portanto, eu nunca senti com isso que me fosse fechada nenhuma porta pelos governos sucessivos por ser o CDS. Eu nunca senti isso na pele. E de facto aquilo que eu digo às pessoas é que isso muitas vezes também é um mito que se cria. Não estou a dizer que isso não acontece algumas vezes, mas também é verdade que as pessoas muitas vezes têm receio de algo que não vai acontecer. E portanto, eu ainda ontem dizia, na Comissão Política de Ilha que aprovou estas listas ontem, antes de serem apresentadas hoje, e como estatutariamente os estatutos do partido assim o exigem, e eu brincava um bocadinho à volta da mesa e um dos nossos militantes, eu dizia-lhe uma coisa tão simples quanto esta, e que faz parte do nosso partido. Se calhar o maior produtor de leite de São Jorge, já foste alguma vez prejudicado nos seus subsídios por seres do CDS? E tu fizeste um subsídio para um marítimo motorista com um projeto, foste prejudicado? E tu até trabalhas na EDA, entraste para os quadros do CDS e foi problemático para ti? Não, as pessoas foram. E portanto eu acho que também se alimenta um mito, com isto não vou dizer que não há casos, mas a verdade, e eu queria dizer isto porque já que me fez essa questão, eu acho que na política não vale tudo. E eu não me custa rigorosamente nada dizer aquilo que vou dizer agora. Eu ano passado, quando estava a constituir a lista para as regionais, tive um elemento que foi convidado para integrar essa lista e que me disse: eu não vou porque eu tenho medo, eu sou funcionário público, eu tenho receio, vão-me prejudicar e eu não vou. E eu peço desculpa ao Sr. Presidente do Governo e Presidente do PS Açores por esta confidência, mas que me parece que ele não ficará ofendido com ela. E eu troquei um SMS com o Sr. Presidente do Governo e Presidente do PS Açores e que lhe dizia uma coisa tão simples quanto esta: eu estou a constituir a lista de CDS em São Jorge e eu tenho um elemento que quer ir na lista, que até gostava, mas tem medo de represálias. E eu, conhecendo a sua pessoa, sei que isso não vai acontecer. Mas ainda assim, gostava de transmitir-lhe isto. O senhor respondeu-me imediatamente dizendo uma coisa tão simples quanto esta: Luís, era mais o que faltava que eu permitisse que algo parecido acontecesse.
Se assim for, eu peço-te, por favor, que me transmitas de imediato e serei eu próprio a tomar conta do assunto. E, portanto, isto no fundo, eu sou CDS e eu sou Presidente do Governo da PS. Eu já tive inúmeras discussões com o Sr. Presidente do Governo enquanto deputado e ele membro do Governo. Mas a verdade é que em todos os partidos há aspectos mais positivos e menos positivos. Em todos os partidos há pessoas que fazem um tipo de política e outros outra. E aquilo que eu posso dizer é que no fundo há muita pessoa que ainda pensa isso, mas eu acho que no fundo é mais mito que realidade. É isso que eu sinto e de forma honesta eu não posso dizer o contrário, que não estou a ser sincero. Quando nas suas palavras, o seu relacionamento com o Governo durante esses 4 anos, pode-se considerar que foi normal? O meu relacionamento com o Governo Regional estes 4 anos eu posso considerar de excepcional. E posso considerar excepcional por uma razão tão simples quanto esta. Até à data de hoje, o Governo Regional não deu rigorosamente nada à Câmara. Quando digo nada, estamos a falar, não houve nenhum apoio. Podia estar a dizer, olha, houve contratos arais, que são normais com as câmaras, transferiram dinheiro para a Câmara, ajudaram em determinadas obras. Não, rigorosamente nada. O único contrato aral que nós recebemos foi um que já estava feito com a Câmara do Partido Socialista anterior e que faltava pagar uma parte dele e que recebemos, que foi referente ao Museu Casa Cunha da Silveira. E, portanto, estamos a falar numa quantia de dinheiro muito pouco considerável. No entanto, e porque já vinha de trás o protocolo feito, não houve nenhum. Há de facto compromissos assumidos, que vão ser cumpridos com toda a certeza, e aquilo que posso dizer que a relação é de excelência é porque, no fundo, eu também me parece que o facto de ter sido 5 anos deputado regional, de conhecer de perto os membros do Governo por ter sido deputado regional, e nomeadamente a pessoa do Sr. Presidente do Governo, que também me facilitou e me abriu portas para esta relação institucional de excelência. Isto porque eu tentei sempre no Parlamento Regional fazer crítica construtiva, apresentando aquilo que eram as minhas ideias, as ideias do meu partido, aquilo que eu achava que era melhor para São Jorge, indo contra o meu partido em alguns casos, defendendo a minha ilha, criando situações, às vezes eu diria muito quentes, com o meu presidente do meu partido, a defender a minha ilha, mesmo contra aquilo que ideologicamente o partido pudesse achar, e portanto, no fundo com o Governo também, enquanto oposição que era, mas sempre de forma construtiva, e criei no fundo muitas amizades dentro do Parlamento, que mantenho até hoje, com colegas deputados da oposição e membros do Governo. E isso, de facto, fez com que houvesse essa excelência no relacionamento e que muitas vezes esse trabalho e esse, entre aspas, dar, não é só vir dinheiro. E a verdade é que o Governo Regional, a começar uma vez mais referencio na pessoa do seu Presidente, mas também do seu Vice-Presidente e de inúmeros seus secretários e diretores regionais, tiveram sempre as portas abertas para me ouvirem, para me ajudarem, para me instruírem e para, muitas vezes, colaborarem de forma a que nos facilitassem candidaturas, os mais diversos processos. E, portanto, é isso que eu considero de excelência. Eu não posso dizer o contrário, que não estava a ser correto, se o fizesse. E, portanto, eu considero, e não é demais dizê-lo mais uma vez, a relação institucional com o Governo Regional dos Açores é do melhor. E isto não é porque tenha recebido dinheiro, porque até à data ainda não o recebi. Em relação à Junta de Freguesia, o CDS há 4 anos ganhou duas juntas de freguesia. Quais são as expectativas para este ato eleitoral? Olha, nós, e já respondo à sua questão, e não grande fugir a ela, nós procurámos durante estes 4 anos, e porque fui Presidente de Junta durante 12 anos, eu sei o que é, se assim também o quiserem, e um Presidente de Junta só consegue bons resultados se empenhar e trabalhar, mas consegue fazer muito com pouco. E eu procurei, independentemente das cores políticas, sabendo-se que são 2 juntas do CDS, 2 PS e 2 PST, ser um parceiro das juntas e elas serem um parceiro nosso e ajudarmos todos em conjunto a desenvolver o nosso concelho. E isto posso afirmar categoricamente que talvez na história da Câmara nunca houve nenhum executivo da Câmara que ajudasse tanto as juntas e que tivesse tanta proximidade com os presidentes de junta como eu tive durante estes 4 anos. Não há nenhum senhor Presidente de Junta que diga que eu não lhe devolvo a chamada por norma no mesmo dia que a recebo. E que tudo aquilo que é o meu compromisso é assumido com eles não seja cumprido na íntegra e não há nins.
Há sim ou não, ou pode ou não pode. E eu acho que é isso que no fundo, também ajuda a impulsionar o desenvolvimento do Conselho de forma harmoniosa. Em relação à sua questão em concreto, há aqui dois princípios. Uma coisa é perder o que já temos. Nós temos uma Câmara e temos 2 juntas de freguesia e temos autárquicos. E, portanto, se perdermos alguma delas, já não é ganhar, é perder. Temos 4 juntas que são da oposição e que nós queremos ganhar, como é óbvio. O que lhe posso dizer é que sinto, e honestamente é aquilo que eu sinto, nós temos listas com capacidade para ganhar qualquer uma das 6 freguesias. E, portanto, é para isso que nós vamos trabalhar. Se ganharmos as 6, vamos trabalhar com as 6. Se ganharmos 2, vamos trabalhar com 2. Se ganharmos 4, vamos trabalhar com 4. E, no fundo, vamos trabalhar com as 6, independentemente da cor política que lá ficarem. E, portanto, a expectativa é ganhar as 6. É para isso que nós concorremos e é para isso que nós trabalhamos. Agora, eu não vou dizer que nós vamos pintar o Conselho das Velas de azul, porque queremos que seja tudo azul. Eu trabalho bem com a oposição e posso lhe dizer que nestes 4 anos nunca tive uma única vez uma reunião de Câmara que tivesse uma proposta votada contra pelos vereadores da oposição. E nunca tive uma única proposta em 4 anos na Assembleia Municipal que fosse votada contra. Tive algumas abstenções e a maioria das vezes a favor. E, portanto, no fundo, isto também mostra a transparência e a forma como se geriu a autarquia perante também a oposição. O que os leva, no fundo, a uma situação tão simples quanto esta. Como é que eu posso votar contra uma coisa que, no fundo, eu não tenho condições para fazê-lo politicamente? E, portanto, é muito bom, ao fim de 4 anos, perceber que nem na reunião de Câmara, nem na Assembleia Municipal, houve um único voto contra, seja aquilo que for. E isso deve-se também àquilo que é a proximidade que se tem também com a oposição, porque, no fundo, a partir da altura que tomamos posse, trabalhamos para o Conselho, aquele que é o meu slogan pela nossa terra, trabalhamos pela nossa terra. É óbvio que eu consigo trabalhar melhor com presidentes de junta que são do meu partido, porque há um diálogo diferente e porque, se calhar, também eles têm mais apetência em ir de encontro àquilo que eu lhes digo. Os da oposição têm outras opiniões, têm outras formas de as coisas que são legítimas e é verdade que, no fundo, há esta relação institucional que é muito positiva, mas que é sempre diferente de trabalharmos com os de casa. Eu acho que se fala sempre melhor com o filho em casa que com o filho do vizinho e, portanto, isso eu não tenho dúvidas. Mas não me preocupa nada aquilo que será o resultado, no fundo, das juntas de freguesia, partindo de um princípio que ganharemos a Câmara, porque não sei se também assim será, porque eu acho que não há vitórias antecipadas. Os votos contam-se no dia das eleições e quando se abrem as urnas. E, portanto, nós vamos trabalhar como trabalhámos durante estes 4 anos até o dia das eleições. E nesse dia as pessoas farão o seu juízo e darão o seu voto da forma que entenderem, e eu já geri uma junta com minoria, já geri uma junta com maioria, já geri uma Câmara 4 anos com maioria na Câmara e sem maioria na Assembleia, e não foi por isso que se deixou de apresentar resultados e fazer trabalho. E, portanto, tem que haver um diálogo transparente e construtivo. O Sr. Presidente espera repetir o resultado de 1993, onde o então candidato António Silveira ganhou a Câmara com os 5 mandatos? Não espero, não tenho nenhuma dúvida que isso não acontecerá. Isso não é uma coisa fácil de acontecer, e se quer que lhe diga, nem me parece até que seja muito positivo que aconteça. E, portanto, a oposição é saudável quando construtiva, porque também nos ajuda, desde que seja construtiva. E eu estou disponível para aceitar aquilo que for o resultado dos eleitores. E se esse resultado for até de minoria para governar a Câmara, eu aceitarei governar em minoria. O 5-0 tenho a certeza que não acontecerá, até porque a minha opinião é que, pelo menos, as 3 forças políticas maiores no Conselho, o CDS, o PS e o PSD, far-se-á eleger o seu vereador, os outros 2 logo se verá para quem irá, espero que seja para o CDS e que, no fundo, eu penso que o resultado, e é isso que eu procuro, e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, é que o resultado seja mais ou menos igual àquele que foi durante estes 4 anos, ou seja, que foi há 4 anos atrás. E, portanto, no caso em apreço, 3 para o CDS, 1 para o PS e 1 para o PSD. É nessa base que nós estamos a trabalhar. Parece-me que será isso que irá acontecer, e aquilo que lhe posso dizer é que não perspectivo nem trabalharei para ter 5-0, até porque eu acho que isso não é benéfico para o Conselho. E, portanto, a oposição também é saudável e deve existir, e eu gosto de trabalhar com a oposição e trabalho bem com ela. E, portanto, não perspectivo isso,
e devido muito que isso aconteça, e mais uma vez friso, não me parece que seja bom para o Conselho, nem das Velas, nem para nenhum Conselho deste país, não haver oposição e haver maiorias absolutíssimas. Isso não é bom em lado nenhum. Já que falaram em outros conselhos, o senhor como presidente do CDS, o responsável máximo aqui do CDS em São Jorge, o que é que levou o CDS a não apresentar listas no Conselho da Calheta? Olha, o Conselho da Calheta é um conselho difícil para o CDS. É um conselho onde nós temos muito menos eleitores, onde nós temos menos base política, onde temos menos militantes. Felizmente temos as estruturas do partido a funcionar lá, e temos a Conselhia da Calheta e temos a Conselhia da JP, estão ativas, estão eleitas recentemente, estão a funcionar, mas a verdade é que é difícil. E o entendimento foi que fazer listas para trazer resultados péssimos, e quando digo péssimos, é ter uma lista com 12 pessoas numa freguesia e ter 9 votos, como já aconteceu no Conselho da Calheta, parece-me que isso não traz dignidade nenhuma, nem ao partido, nem à política de uma forma generalista. E o cenário atual que a Calheta tem, com uma Câmara de Independentes, com o apoio do Partido Socialista a essa Câmara de Independentes, com o Partido Social Democrata que atravessa momentos difíceis, mas que não deixa de ter um peso importante ainda naquele Conselho. Com agora o aparecer de mais listas de independentes, com o PCP a concorrer, com o Bloco de Esquerda a concorrer, eu no fundo entendo que não há condições para nós estarmos a apresentar listas que no fundo não dignifiquem a política nem o partido. E portanto a decisão foi tomada em consonância com a Conselhia da Calheta, foi tomada em consonância com a JP e decidiu-se não apresentar listas e neste momento existem inúmeros membros do CDS, inclusive das estruturas do CDS daquele Conselho, que estão a integrar as listas dos independentes. E, portanto, a pergunta que me faziam é, embora não tenham que o fazer, porque as pessoas são donas de si próprias, não é por terem um vínculo ao partido que não podem fazer, mas eticamente devem-no fazer, e perguntaram-me se eu achava bem, e o que eu disse foi que sim, porque no fundo as pessoas são livres e se acham que podem dar um contributo para o seu Conselho e que faz sentido, e que o CDS não teve condições ou entendeu que não a deveria concorrer porque não as tinha, mas que entendem que um ou outro deve fazer parte de um projeto que até acha que pode ser positivo para o seu Conselho, encantado da vida, porque isso também acontece em Velas e nestas listas que hoje aqui foram apresentadas, nós temos uma enormidade de pessoas que são de outras áreas políticas e que estão a integrar as nossas listas na qualidade de independentes e eu acho que isso só acrescenta valor e, portanto, a decisão de não concorrer foi essa e parece-me que foi a mais acertada. Pelo que me está a dizer, não vão dar indicação nenhuma de voto aos militantes do CDS? Não vamos e tradicionalmente não o fazemos. E chegamos a discutir nos órgãos próprios do partido se deveríamos ou não dar o apoio político de forma pública à atual Câmara que está, à lista de independentes encabeçada por Décio Pereira, se o deveríamos fazer ou não, e se devíamos dar essa indicação, e depois cada um faria aquilo que entendesse. O que entendemos foi que não o deveríamos fazer e devíamos, no fundo, dar a liberdade de cada um fazer aquilo que entendesse que era melhor. E, portanto, uma coisa é nós termos, no fundo, listas próprias do CDS e ter as pessoas integradas nelas. Outra coisa é nós não fazermos lista e ainda queremos mandar no voto as pessoas e portanto, não quisemos fazê-lo e entendemos que cada um integra as listas que entendia que deve integrar, votam de achar que deve votar e se achar que não deve votar, que não vote, se bem que eu acho que esse não é o bom princípio, toda a gente deve votar. Muito obrigado.